Messias aparecer em Israel, eu me preocupo. Não uma preocupação que tira a minha paz, uma preocupação de estar pronto a qualquer momento. Porque se eles estão esperando o Messias vir, que será aceito como o anticristo, que firmará a paz com eles, muito mais nós estaremos ansiosos e preocupados, porque antes do anticristo aparecer, aparecerá o Cristo para arrebatar a sua noiva e levá-la para a eternidade. Então, quando nós observamos essa parte final do capítulo 37, quando Ezequiel vira-se novamente por ordem divina e manda soprar sobre aqueles corpos sem vida, para que eles recebam vida, é nos dito que o Espírito entrou como fôlego, assoprado sobre aquele vale, sobre aqueles ossos que agora tinha forma e tinha corpo, e eles se puseram a marchar. Aqui está constituída o renascimento espiritual de Israel e a sua conversão, quando o Espírito do Senhor soprar. E isso vai acontecer quando Jesus pisar com a igreja no Monte das Oliveiras, e Israel, fugindo do anticristo, passará pelo vão de suas pernas, e segundo Zacarias 14, olhará para suas mãos e verá suas feridas, e lhe perguntará: que feridas são essas? E Jesus vai dizer: essas feridas são aquelas que eu conquistei na casa dos meus irmãos. E eles reconhecerão Jesus como Messias, como seu Salvador e como seu Rei. E então o Espírito do alto soprará sobre toda a terra, para cumprir literalmente Joel capítulo 2, verso 38, onde toda a carne será cheia da glória de Deus. Aleluia! Joel falou de duas chuvas: a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã aconteceu em Pentecoste e está acontecendo até os dias de hoje, porque essa chuva vem para preparar a terra para a colheita, e aí é colheita de almas, e aí é a chuva derramada sobre a igreja. Mas a última chuva, a chuva da colheita final, é a chuva seródia, e ela vai acontecer quando Jesus estabelecer o seu reino milenial para reinar sobre a terra, e o Espírito de graça e de súplica será derramado sobre Israel, e toda a carne terá conhecimento de que há um rei em Jerusalém, e serão convocados para adorá-lo. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique. Glória a Deus! O capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel fala de um conflito em que está entre a primeira parte da profecia de Ezequiel 37 e a última parte. E é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel, no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, é distinto das outras guerras reveladas em Apocalipse. Por exemplo, Armagedon e a última guerra, a guerra da rebelião de Satanás contra Jesus. Observe que essas duas guerras que estão no Apocalipse é diferente dessa peleja aqui de Gog e Magog. É distinta. E é evidente que em Apocalipse capítulo 20 vai aparecer a expressão Gog e Magog, mas ali não é a batalha, ali é empregado simbolicamente, representando os últimos inimigos de Deus e de Israel. E é evidente que Ezequiel trata de um evento e Apocalipse trata de outro. Por exemplo, na batalha de Gog e Magog são mencionados aqui nesse texto aliados definidos, enquanto que no Armagedon
E na guerra da rebelião do diabo, todas as nações estão reunidas. Gog e Magog vem do norte. Em Armagedon e na batalha da rebelião, os exércitos vêm do mundo todo. Gog e Magog vem para saquear, enquanto que o Armagedon e na rebelião as nações se unem para destruir Israel. Gog e Magog é líder do exército em sua invasão. Aliás, Gog é o líder em sua invasão, mas em Armagedon quem é o líder é a besta, o anticristo. E na rebelião a liderança é de Satanás. Os exércitos de Gog são colocados em ordem em um campo aberto em Ezequiel 38, enquanto que em Armagedon e na rebelião são vistos em Jerusalém. Gog será destruído pela espada de Israel e pela intervenção de Jeová, que derramará de sua fúria contra as nações aliadas de Gog, invasora, e Deus enviará terremoto, peste, chuva de saraiva, fogo e enxofre sobre elas, enquanto que Armagedon é Jesus quem destruirá a besta, aleluia, com o sopro de sua boca, ferindo, dando a besta com a morte, como falso profeta. E na rebelião é Jeová que libera fogo do céu sobre todos os inimigos e sobre Satanás. A guerra de Gog e Magog, ela vai ocorrer depois do arrebatamento, no início da grande tribulação. Armagedon ocorrerá na grande tribulação. A batalha final da rebelião ocorrerá no final do milênio. Então aqui em Ezequiel 38 e 39 é uma guerra distinta, diferente daquelas que ocorrerão em Apocalipse 16 e Apocalipse 20. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Olha para esse crente e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Porque a igreja não vai estar em nenhuma delas. Aleluia. A pergunta a ser feita é: quem é Gog? Quem é Magog? E o que se pode aprender nesse texto? Então, primeiro, Gog e Magog são inimigos identificados. O interessante é que essa profecia, ela envolve muitos nomes, e alguns deles parecem até enigmáticos. Gog, o nome Gog só aparece 3 vezes na Escritura. É um descendente de Rúben, e sem qualquer vínculo com a profecia de 1 Crônicas 5:4. Depois vai aparecer na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, como uma figura do que resta. Apocalipse 20, versículo 8, e aqui em Ezequiel 38 e 39, a descrição profética usa o nome Gog para indicar um título e não o nome pessoal de alguém. Gog aqui é como o faraó do Egito, é como Chá na antiga Pérsia, é como César na Roma. Gog é o príncipe em chefe. Trata-se de uma pessoa, de uma autoridade, do rei da terra de Magog e o principal governante de Meseque e de Tubal. Gog aqui no nosso tempo, ele é um presidente de uma nação. Quem é Magog? Magog é o nome de um descendente de Jafé. Jafé é filho de Noé. Todos os descendentes de Jafé formaram o que nós chamamos hoje dos países indo-europeus. Magog foi o pai dos Citas, a colônia conhecida como Magogiana, um conjunto de etnias nômades que viviam na região do Mar Negro e do Mar Cáspio, região que pertence hoje à Rússia. Os citas aparecem em um Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Colossenses 3:11, Paulo diz sobre a igreja, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, porque Cristo
isto é tudo e em todos. Os bárbaros eram os não gregos, que não falavam grego, e entre os bárbaros estavam os citas, aquela turma que era conhecida como a colônia magogiana, que estavam bem baixo na escala social e cultural. Segundo Flávio Josefo, os citas eram tão cruéis que não sentem maior prazer do que derramar sangue humano, não diferem quase nada de animais selvagens. Mas Paulo deixa claro na sua epístola aos Colossenses 3:11, ao escrever sobre os citas, sobre a turma magogiana, ele diz que o poder do Evangelho é tão gracioso que pode mudar o homem, por pior que ele seja, pode mudar até um magogiano. Agora, quem é Meseque e Tubal? Tubal teria dado origem aos íberos, ao povo que habitou a região da Península Ibérica, e aí constitui-se Portugal e Espanha. Quem é Meseque? O pai dos capadócios, povo que habitou da Capadócia, região que pertence hoje à Turquia. Todavia, Gog, ele governa sobre Tubal e sobre Meseque. Genesius, o pai da história, ele identifica Meseque como Moscou, a capital da Rússia moderna na Europa, e Tubal como Tobolsk, a primeira província asiática da Rússia. Então, quando ele fala de Gog, príncipe de Magog, ele está falando de toda a região Rússia que um dia existiu, toda a União Soviética, todo o norte da Rússia, todo o leste europeu, toda aquela turma aonde a bandeira é vermelha e a idolatria a Maomé constante, ali é o território de Gog e Magog. Mas há uma colisão de Gog, porque o verso 5 e 6 do capítulo 38, ele fala dos auxiliadores, ele fala dos que estão coalizando com ele, e ele diz: persa, etíope, os de Put, e com ele todos escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, o da casa de Togarmo, do extremo norte, todas as tropas, e muitos povos contigo. Quem são esses? O texto vai falar de 5 povos aliados à Rússia na invasão contra Israel. A Pérsia, que teve o seu nome em 1935 mudado para Irã, que tem o Hezbollah como seu exército principal, e o Hamas, e ambos são alimentados e sustentados pela Rússia. Que lidera o urânio para a formação de bombas nucleares da Rússia. Agora mesmo houve uma invasão através de uma bomba que matou pessoas da Rússia, e o Hamas levantou a sua voz e disse: nós somos os autores. Aí descobriu-se secretamente que aquilo era só uma armação para que pudesse haver mais investimento. A Etiópia, o norte africano, como as suas nações que estão próximo a Israel, Put, que é a Líbia, que faz fronteira a Israel, Gomer e todas as suas tropas, e aqui está a Alemanha e as outras nações para o Mar Negro, e também a Europa Oriental, e aqui você pode colocar todos os países de olhinhos puxados. Eu estou olhando para o campo da profecia e da escatologia, e quando eu vi
a notícia do Eufrates ter secado e das pessoas atravessando a pé e procurando as suas riquezas, as minhas olheiras antenaram e começou a limpar-se. Eu comecei a visualizar algo no cenário, porque quando vier a grande guerra contra Israel, todos asiáticos, inclusive a Coreia do Norte, a China comunista, com seu exército aliado à Rússia, virá marchando através deste rio seco. É Deus dizendo: eu estou preparando a plataforma para derrotar e enterrar os adversários de Israel. Ô, glória! Se você pegar a geografia, Israel é deste tamanhozinho no mapa. As outras nações são enormes. Por que tanta fúria contra um país deste tamanhozinho e as outras ao redor tudo enorme? Não é uma questão social, não é uma questão política, É uma questão espiritual. é uma questão de ódio. Quando Deus disse a eles ao entrar na terra de Canaã: não deixe ninguém vivo, não poupe ninguém. Mas 350 anos dos juízes não serviram de obediência. Os que vieram depois de Josué e os que estavam com Josué não obedeceram. Iam conquistando uma parte, estabelecendo-se nela e fazendo aliança com os que moravam lá. Olha para esse crente e diga: presta atenção. Presta atenção aqui, né? Quando você não destrói aquilo que Deus manda destruir, lá na frente se levantarão para te destruir. Quando você não trata com o que é sério, quando você não anda debaixo da obediência, quando você não pauta princípios e verdade, quando você não se estabelece diante da verdade e você desobedece a Deus, lá na frente o mal vai te encontrar. E se você não sofrer, quem irá sofrer são seus filhos. O que Israel está padecendo agora é fruto de sua desobediência. É verdade. Fruto de sua desobediência. Quieto cabo, né? Primeiro Deus lhe deu a aliança e a lei, e eles a transgrediram. Depois Deus levantou-os para exemplo, para preparar o caminho do Messias, e eles se ensoberbeceram, não o reconheceram e mataram a única oportunidade que tinham. Veio para os que eram seus, não seus não veio. Jesus foi lembrado entrando em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te apanhar? eu quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pintaninhos, mas tu não me quiseste. Eis a tua casa vai ficar deserta, e tu vai ficar escondido debaixo ou atrás das trincheiras. Olha para esse crente e diga: dois problemas. Primeiro problema, endurecer o coração à voz de Deus. Segundo problema, não aceitar o dia da visitação do Eterno. Diga: quando rejeita a voz de Deus, endurecendo o coração, vivendo da incredulidade e não aproveita o dia da visitação de Deus, o que vai sobrar para você é juízo. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Deus do céu é o Deus das oportunidades.
empolgando o Igor. Tá por aí, será? Deixa eu voltar no tempo, Não, tô vendo aí, não, também. porque senão eu não termino. O verso 8 e o verso 11 do texto. Está escrito que este ataque se dará no final dos tempos. E aqui aponta para Mateus 24:8, chamado de esse tempo de princípio das dores. Princípio das dores. O dia da ira e angústia de Jacó aponta para a grande tribulação, mas o princípio das dores aponta para uma mulher que está prestes a dar à luz e tem o seu sentimento voltado para as dores de parto, que vai aumentando, aumentando, aumentando e ficando cada vez mais fortes e cada vez mais firme até vir o nascer do garoto. Princípio das dores, os dias em que nós estamos vivendo. No final do princípio das dores, começa a guerra de Gog e Magog, início da grande tribulação. O texto diz: as cidades de Jerusalém estarão em paz, porque a cidade não terá muro, estarão seguros, porque estarão pensando eles fortemente protegidos. Israel está cercado de inimigo por todos os lados e por dentro, incluindo dentro de suas fronteiras. Possivelmente Israel terá que conquistar ao redor os que o perturbam para segurar a paz. Olhe para cá. O que está acontecendo agora na guerra de Israel contra Hamas não é Gog e Magog, mas é a preparação para Gog e Magog. O que está acontecendo lá agora é destruindo os seus adversários que estão dentro do muro e ao redor do muro. Mas o Hamas foi expulso. E haver paz, esse tratado que Israel estava procurando e quase assentando assinar-se com os seus amigos, os seus irmãos ismaelitas, e estava quase chegando lá, quando o Hamas foi destruído no território de Israel, na Palestina. Esse tratado de paz vai acontecer e eles vão poder levantar o terceiro templo. Israel está em busca da paz. E essa guerra de Israel e Gog, ela tem dois efeitos que tem tudo a ver com o programa bíblico previsto na ascensão do poder do anticristo através do Império Romano restaurado. Primeiro, Israel vencendo Gog e Magog sairá fortalecido, e aí vai gerar condições para que se levante, reconstrua, reafirme, restabeleça o culto e porá condições de fazer acordo com o governante mundial. Segundo, o enfraquecimento da Rússia e dos países muçulmanos abrirá o caminho do anticristo. A maior igreja que detém o poder do ecumenismo hoje é a igreja ortodoxa. E aonde ela está plantada? Em Rússia. Com a destruição e com a perda da guerra, a palavra do falso profeta terá evidência, e não haverá impedimento para a instituição de um governo global, que é o que se prega hoje. Olhe para cá. Lula foi declarado presidente da República. A primeira viagem dele foi para a ONU. Você lembra as notícias que se deram da entrevista de Lula quando ele voltou de lá? Alguém aqui viu isso?
quando em via de televisão e internet, em alto e bom som, ele disse: foi bacana a conversa que tivemos e razoavelmente construtiva, porque todas as nações e as autoridades do mundo reconheceram que nós temos um programa político falido, uma moeda falida e uma religião falida. Precisamos de um homem com governo e com poder mundial, uma moeda, uma única linguagem e uma religião. Fica usando a internet só para fofocar. Fica usando a internet só para ficar vendo a vida alheia. Visitando o site de fofoca para disseminar o mal. Procure as boas notícias. E as boas notícias, elas estão dizendo: eis que breve venho. Eis que breve venho. Eis que breve venho. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: se alegra. Diga: não se entristeça, porque antes de Gog e Magog a trombeta vai tocar. Dá uma olhadinha para ele, diga: daqui a pouco nós iremos subir. Não há data predatada, é eminência. Para a igreja, Jesus pode voltar a qualquer momento. Para comer a vara séria. Agora, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, aprendemos que esse texto está aqui para nos dizer que Jeová ainda dirige a história. Oh, glória! Você perdeu a oportunidade de dar glória a Jesus. Jeová dirige a história. Glória a Deus! Jeová não está sentado num banco de madeira. Jeová não está sentado no banco governamental da terra. Jeová está sentado nas mansões celestiais, na capital do universo, a Nova Jerusalém, em um trono que não se abala, um poder que não se perde, uma glória que não se define, a excelência do reino. E a excelência do rei, ele detém em suas mãos, em um alto e sublime trono. Pode passar céu, pode passar terra, mas o seu reino inabalável não passa. Oh, glória! Jesus, eu estou sentindo ele aqui. Enquanto o mundo está incendiado pelo ódio, pelas guerras, por conflito, enquanto a terra está cambaleando bêbada de sangue, nós levantamos os nossos olhos aos céus, e o que a igreja pode dizer é: eu sirvo um Deus que está sentado no alto e sublime trono, e Ele governa a minha vida, Ele governa a minha história. Eu não estou perdido, eu não estou a mesmo, eu não estou ao acaso, eu não estou solto, eu estou debaixo da soberana vontade desse Deus que está dirigindo a história. Aleluia! A história não é um carro desgovernado. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo. E levará a história para a consumação final, aonde ele sairá vitorioso. Aleluia! Toda a história começa em Deus. Está sob o controle de Deus. E terminará segundo a vontade de Deus. Há duas visões humanistas da história.
A visão cíclica dos antigos gregos que ainda perdura. E diz que a história não se move para uma meta. Que não há esperança, não há redenção. O que é, e o que foi, e o que será. Não há uma consumação, senão uma repetição contínua. É Alão. E a visão do existencialismo ateu, onde diz que a história é uma sucessão de fatos sem significado. Não há plano, não há esperança. Olha para essa pessoa e diga: a sua vida tem sentido. A sua vida tem sentido. Eu ouvi falar que essa cidade está cercada por um espírito de depressão e que tem o maior alto índice de suicídio do Espírito Santo. Só que esqueceram de uma coisa: há uma igreja propagando vida. Há uma igreja em altos valores dizendo: a vida tem sentido, a vida tem um curso, a vida tem um propósito. Jesus morreu e foi levantado no Calvário para dizer: você tem valor, ele investiu em você, é jeito. Olha como termina o texto. O seu último verso termina dizendo: e saberão que eu sou o Senhor. Olha para esse crente e diga: e saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Não, Senhor. diga, e saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Diga: Senhor. quando a porta estiver fechada, saberão que eu sou o Senhor. Quando o médico der a última palavra e dizer: vai morrer em casa, saberão que eu sou o Senhor. Quando o diabo se levantar e dizer: a culpa e eu não vou tirar minha mão, Jeová se levanta dizendo: e saberão que eu sou o Senhor. Quando o medo desviar e a menina se constituir, Deus se levanta do ar e diz: e saberão que eu sou o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. Oh, levante a mão e adore a Deus. Quando eu li esse texto algumas semanas atrás, preparando para pregar aqui, e eu vi esse verso, e a parte final diz: e saberão que eu sou o Senhor. O Espírito Santo disse: sabe por que existe adversário? Sabe por que existe Gog e Magog? Sabe por que alguém se opõe? Sabe por que há adversidade? Para que os inimigos saibam que a igreja tem um nome. Oh, glória! Olhem para cá. O salmista disse: se não fora o Senhor, ela diga a Israel, os nossos adversários já nos teriam engolido vivo. Para quem olha a história de Israel, para quem vê o contexto bíblico e histórico, vai perceber que o povo judeu só pode ser explicado com uma palavra: milagre. E não é que isso também é contigo? Quem é que explica a sua trajetória? Verdade, Jesus. Quem é que explica a trajetória histórica do cristianismo que conseguiu chegar? Quem é que consegue explicar teoricamente a história da igreja que chegou até aqui? Quando os homens se opuseram, quando governos se levantaram, quando impérios tentaram destruir, só uma coisa define: temos chegado até aqui. Milagre, 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 milagre. Não são 83 anos de história, são 83 anos de milagres, 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 milagres. Oh, glória a Deus. Num território indígena e achar que ia chegar a isso aqui. Verdade. Só alguém que acredita em milagres. Olha para esse crente e diga: Deus está
no controle da sua casa, no controle da sua vida, no controle da sua história, está no controle de tudo. Diga, fique em paz. Vai terminar como ele disse, vai terminar como ele planejou, vai terminar como ele falou. Ninguém vai impedir disso acontecer, porque ele é fiel para cumprir. E eu termino. Nós aprendemos que, como igreja, nós vivemos debaixo de uma esperança. Aprendemos que, quando olhamos esse texto, a nossa esperança não está no final de uma guerra, e nem no começo dela. A nossa esperança, como diz o texto em Filadélfia, está em ser livre da tribulação. Olha para o crente e diga, não é na tribulação. Não é na tribulação. Diga, é da tribulação. Da tribulação. E aqui eu vou trazer uma palavra de pensamento quase ateu. Porque eu não acredito que um crente assembleiano que conheça a doutrina ainda continue acreditando que vai passar pela tribulação. Você está na igreja errada. Se você defende alguma linha teórica e teológica reformada, você está no lugar errado, meu irmão. Você está gastando o seu tempo tentando encher a cabeça desses crentes que é proibido falar em línguas e que isso não é bíblico. Você está errado em dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Você está errado em afirmar que uma vez salvo, sempre salvo. Você está errado. Olha o texto, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu te livrarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Sobre o mundo. Não eram tribulações localizadas. O que está no texto? Porque as 10 perseguições romanas naquela época foram localizadas, não foi no mundo todo. O texto está dizendo, eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Eu não vou ficar aqui para ver os canhões armados, bombas nucleares e no céu disparado sobre a cabeça dos pecadores. Spá! Não vou ficar aqui para ser marcado com meia e só compra, negocia se tiver a marca da besta ou do besta. Eu não vou ficar aqui para ver as taças da ira de Deus derramadas, as trombetas da justiça de Deus sobre os pecadores. Não, eu tenho um encontro marcado nas bodas do cordeiro. Eu tenho um encontro marcado no tribunal de Cristo. E a minha esperança não inclui passar o tempo do juízo de Deus, porque crente já foi julgado pelo sangue e justificado pelo sangue, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deixa eu começar a terminar.
Se Enoque é tipo do arrebatamento da igreja, ele foi trasladado antes do dilúvio. É a sua, né? Se Noé é tipo da igreja que se esconde em Jesus e é guardada, ele foi poupado por Deus de uma geração inteira que morreu. Se Elias é tipo da igreja que será trasladada ao céu sem ver a morte, ele foi arrebatado antes das 10 tribos de Israel ser conquistada pela Síria. Siló é tipo da igreja que é guardada. Ele é posto a salvo antes do Senhor subverter Sodoma e Gomorra. Ah, mas não existe arrebatamento secreto, não é? Você diz que José é tipo da igreja e tipo de Jesus. Olha para esse crente e diga: José é um tipo de Cristo. Diga: José revelou-se secretamente aos seus irmãos. Só para quem é da família. Só para quem foi lavado e remido. Só para quem tem com a mão na terra. Só para quem está com vestimentas de noiva. Só para quem foi fiel até o fim. Oh, glória a Jesus! Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas nós estamos dando a última volta do relógio de Deus. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Alex, vem cantar. Grupo de louvor, por gentileza. Ajuda esse servo de Deus. Feche os seus olhos. Cante uma canção do céu aqui, meu filho. A minha esperança é viva. Meu vovô, um filho de judeu, metade austríaco e metade português, de família judia, o último a ser conquistado por Cristo. Vovô era duro e ele dizia: meu filho, eu não acredito no que você crê. E eu pregava e vovô não se convertia. Falava de Jesus e vovô não queria saber. Ele dizia: a história é bonita, mas nós temos um Messias. Um dia eu estava pregando em Campinas, igreja pastoreada hoje pelo pastor Paulo, na época pastoreada pelo pastor José. Estava na sede do congresso de jovem, eu ainda tinha cabelo preto. Deus tomou a boca do pastor José e disse: quando voltares para casa, Deus te fará uma grande surpresa. Eu deixei o estado de São Paulo, Campinas, e para a casa de papai, onde morava. Quando eu cheguei na casa de papai, minha mãe veio e me abraçou e disse: filho, seu avô adoeceu nesse final de semana. Deu entrada no hospital ruim. 2 horas depois subiram ele para o CTI. Ele deu uma melhorada nesta manhã e está na sala de UTI, sobrevivendo apenas
com a máquina de oxigênio. As veias do cérebro não estão mais oxigenando. E as únicas palavras que ele chama é: meu neto Newton. Meu neto Newton. Pelo amor de Deus, vai visitar seu avô. Eu saí da zona leste de São Paulo, Vila Formosa, fui até o Hospital Albert Einstein, no centro de São Paulo. Fui com meu pastor na época, Jorge Trítico. Entramos no hospital, precisamos de uma roupa para entrar ao lugar em que estava vovô. Ele mal conseguia mexer os olhos. Meu pastor fez uma oração, juntando palavras. Ele queria falar alguma coisa, só balbuciava. E eu coloquei meu ouvido assim na boca dele. E ele disse: fala-me de Jesus. Em rápidas palavras, lhe falei do plano da salvação. Falei da Nova Jerusalém e da nossa esperança após a morte. Que a nossa carcaça não fica agarrada à terra, mas ao toque da trombeta os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Uma lágrima correu no seu olho, banhou na sua face, e ele abriu os olhos. Ele olhou para mim e sorriu. E eu disse: o Senhor recebe Jesus como seu Salvador. Ele balançou a cabeça dizendo: eu ajoelhei a cama e o abracei, orando com ele. E após a oração, ele olhou para mim e disse: a paz na minha alma. Deu um sorriso largo e seu Cesário partiu para a glória, para encontrar Jesus nos ares naquele dia. Porque quando a trombeta tocar, eu terei certeza que os mortos ressuscitarão, e nós, ao sermos transformados, recebendo um corpo de glória, subiremos e eu verei meu vovô lá. Essa é a maior esperança. Meu sogro, 50 anos dentro da igreja, fumando, privado da ceia, privado da comunhão, privado das coisas espirituais. A gente fazia de tudo para ver se ele abandonava. Fizemos voto e nada. Oramos com imposição de mão e unção e nada. Clamamos pela autoridade do nome de Jesus para a libertação de vício e nada. Fizemos campanha no monte, Jesus e nada. 50 anos. Ano passado, depois de um câncer vencido, descobriu-se outro em todos os seus rins, e que estava tomando conta de todo o seu interior. Ele foi decaindo até não ter força para andar. Pós-pandemia, um ano atrás, alguns meses, meu sogro, deitado numa cama, disse: eu quero reconciliar com Jesus. Mas disse: mas o senhor vai todo o culto? Ele disse: mas eu não sou crente, porque crente é liberto, eu não sou liberto. Eu quero reconciliar com Jesus agora, porque se eu morrer agora eu vou para o inferno, e eu não quero ir para o inferno. Eu quero reconciliar com Jesus. Reconciliou com Jesus ali na cama,
No outro dia ele estava de pé. Ele pegou as carteiras de cigarro que ele tinha e ele disse: queima todas elas. A minha sogra disse: mas e quando você tiver vontade de fumar? Ele disse: eu vou cantar. Foram 10 dias. Ele viu o casamento da minha mais nova, participou entrando, não estava muito bem, mas participou. 2 dias depois, no quarto de dormir, ele disse: vamos fazer um culto. Ele escolhia os hinos. Um dos hinos cantados foi: lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazereiro. Ó, que dia glorioso com Jesus! Lá não haverá mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto. Tens o teu perdão bem certo, salve estás. Em ruas de ouro andaremos. Cantamos assim. Ele dormiu feito um anjo, se é que anjo dorme. Na manhã seguinte acordou 5 horas, ligou no programa do R.R. Soares. Minha esposa levantou para liberar a gata. A gente tem uma gata. Liberar a gata para dar uma volta. Viu meu sogro assistindo TV. E ele disse: o café já está pronto. Aí ela tomou o café, sentou com ele. Mais ou menos 6 e pouco eu levantei para ir para a consagração das irmãs. Sentei com ele, tomamos outro café. Ele disse: antes de ir, vamos cantar um hino. Ele abriu a harpa e começou a cantar: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Aleluia! 8 e pouca da manhã ele deu um grito. Laninha chegou lá na sala, ele estava deitado com os pés esticados no meu sofá. Ele deu um sorriso e disse: eu só te chamei para dizer, cuida bem do Nilton, cuida bem das minhas netas. Fala para sua mãe que eu não quis acordar ela, mas que eu espero ela lá. Tem 2 anjos aqui, estou todo arrepiado.
Tem 2 anjos aqui e ele está dizendo que chegou a hora. Te amo, minha filha. E deu um suspiro fundo assim. Fechou os olhos e partiu. Aleluia, Jesus. Senta aí. Fique em pé, por gentileza. Não é tempo da gente brincar mais. Não é tempo da gente ficar atropelando as coisas. É tempo da gente espiritualizar. É tempo da gente subir monte, jejuar, orar, buscar batismo do Espírito Santo, avivamento pessoal, encher as lamparinas e dizer: meu mestre, eu estou pronto. Meu mestre, eu estou pronto. Se prometa tocar agora, estou voltando para casa. Lulu. Estou mudando de endereço. As minhas filhas estão indo para outro país esse ano. A mais nova com seu marido para os Estados Unidos, a mais velha com seu marido para a Europa. Possivelmente Noruega. Elas têm um plano de primeiro fazer a vida para depois pensar em ser mães. Essa semana nós estávamos conversando em casa, eu disse isso aqui ontem. E eu disse para elas, eu não tenho esperança de ser avô. Jesus. A minha mais nova disse: credo, pai, misericórdia. Eu disse: Jesus está voltando, filha. Jesus está ali na esquina. Diante dos acontecimentos desse planeta Terra, nós estamos em isso aqui, de subir para a glória. Espera um pouco mais. Eis que venho sem demora. E tu que está afastado, que entrou aqui, conhece o Evangelho, mas ainda não tomou uma decisão. O que está esperando para te envolver com Jesus de novo? Se a trombeta tocar essa noite, meu passaporte está no bolso. E o seu? Se Jesus me chamar hoje ou amanhã, a minha esperança está guardada e a sua. Eu desejo orar com você. Você que entrou aqui está afastado do caminho do Senhor. Ouviu essa palavra séria e por temor a Deus, e por amor à sua alma, você quer escapar do juízo de Deus e da ira vindoura que será derramada sobre a terra. Eu quero orar contigo. Se você está afastado do caminho do Senhor, essa é uma noite para você se reconciliar. É uma noite para você voltar. É uma noite para você se chegar mais perto. Então, por gentileza, sem constrangimento ou sem vergonha, se você quer voltar para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Venha. Jesus te chama e Jesus te ama. E esta é a noite da sua reconciliação. Esta é a noite de você voltar-se para Deus. Essa é a noite de se entregar a Jesus. Essa é a noite de você encher suas lamparinas. Alguém essa noite que quer